O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi oficialmente sancionado pelo governo dos Estados Unidos nessa quarta-feira, dia 30 de julho, através do Global Magnitsky Act, a chamada pena de morte financeira. Os dados do ministro foram incluídos hoje na lista oficial de sancionados no site do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, vinculado ao governo norte-americano. O que acontece a partir de agora? Pois bem, para entender isso, precisamos começar com o entendimento do que exatamente essa sanção abrange. Inicialmente, a Lei Magnitsky foi criada para sancionar autoridades russas envolvidas na prisão e na morte de um contador russo, cujo sobrenome foi utilizado para batizar essa lei, que havia denunciado um grande esquema de corrupção envolvendo grandes autoridades do seu país. Essa legislação foi aprovada pelo Congresso norte-americano e sancionada pelo então presidente Barack Obama em 2012. Anos mais tarde, em 2016, ainda no governo Obama, houve algumas atualizações nessa legislação no sentido de estender o seu alcance para que ela pudesse ser aplicada para qualquer autoridade estrangeira que usasse do seu poder para violar direitos humanos. As sanções através do Global Magnitsky Act já foram aplicadas a inúmeras pessoas, mas curiosamente Alexandre de Moraes é o primeiro integrante de uma Suprema Corte a ser sancionado e também a primeira autoridade de um país teoricamente democrático a receber essa punição. Agora, o que exatamente essa legislação prevê? De que forma a pessoa sancionada é afetada? De forma simples e objetiva. O primeiro ponto é a proibição da sua entrada nos Estados Unidos, o que no caso de Moraes já não faz mais diferença nenhuma nesse momento, porque dias atrás os vistos de 8 ministros do STF, inclusive o dele, já haviam sido revogados. O segundo ponto é o bloqueio de bens e de propriedades do sancionado que estejam em território norte-americano. Nesse caso aqui, eu também acredito que não fará diferença agora para Moraes, porque ele já sabia há muito tempo que seria sancionado e já deve ter resolvido suas pendências com antecedência. Agora, o terceiro ponto é o que realmente faz diferença e é ele o responsável por essa lei ser conhecida como a pena de morte financeira. Todas as empresas ou instituições que operem sob leis americanas ou que mantenham relações econômicas com os Estados Unidos devem cortar as suas respectivas prestações de serviços à pessoa sancionada. Logo de cara, operadoras de cartão de crédito como Mastercard ou Visa, que são estadunidenses, precisarão cancelar os cartões do ministro. Todos os bancos, mesmo os brasileiros, que tenham alguma relação com o sistema financeiro americano, precisarão encerrar as contas que Moraes tem em suas respectivas agências. Até mesmo empresas como Netflix, Amazon, entre outras, precisarão encerrar eventuais contas de Moraes em suas plataformas. E não adianta o ministro fazer uso do nome de familiares ou de pessoas próximas para continuar utilizando esses serviços, pois as autoridades norte-americanas passam a monitorar a pessoa sancionada para garantir que ela não encontrará subterfúgios para driblar as punições impostas. Bom, a decisão foi tomada pelo governo dos Estados Unidos e já foi publicada oficialmente, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso norte-americano para ter validade definitiva. Essa etapa aparentemente não será um problema, tendo em vista que o Partido Republicano possui maioria nas duas casas do legislativo do país. As chances que Alexandre de Moraes tem para retirar o seu nome da lista de sancionados são as seguintes: conseguir provar ao governo dos Estados Unidos que não possui relação com os fatos que o levaram a essa punição, que são as diversas violações aos direitos humanos, comprovar que já respondeu na justiça pelos atos cometidos, ou então comprovar que mudou significativamente o seu comportamento em relação às práticas denunciadas. No caso de Moraes, francamente, provar que não tem relação com os fatos é impossível, pois o próprio acervo de decisões judiciais do ministro prova que ele é justamente o grande responsável por todos esses atos. Comprovar que já respondeu na justiça pelos atos cometidos também é impossível, porque no Brasil, ele não respondeu por isso, justamente por ser praticamente o dono do judiciário atualmente. E nos Estados Unidos, onde ele é alvo de ações por decisões contra pessoas que moram no território norte-americano, ele até agora não se manifestou à justiça. E por fim, provar que mudou de comportamento de forma significativa também será impossível, pois o ministro dobra a aposta a cada novo acontecimento relacionado ao seu nome. Diante de tudo isso, me parece inevitável a aplicação definitiva dessa punição. O que resta saber agora é como as instituições e as empresas brasileiras responderão a essa decisão dos Estados Unidos.
Instituições bancárias, onde o ministro possua conta, por exemplo, podem até defendê-lo e comprar essa briga contra o governo norte-americano. Mas ao fazer isso, elas estarão assumindo o risco de receberem sanções secundárias, colocando em jogo o seu próprio funcionamento e também todos os ativos dos seus clientes. Esse risco eu acredito que essas instituições não estão dispostas a correr. Mas também não duvido que o próprio Moraes não abuse novamente do seu poder de ministro do STF para obrigar judicialmente essas empresas a lhe manterem como cliente. O governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal também podem sair em defesa do ministro, como eu acho que vão fazer, e dobrar a aposta mais uma vez em uma briga que já existe. Só que essa decisão também levará a novas sanções ainda maiores e mais abrangentes e colocará o Brasil ainda mais próximo da realidade de ditaduras como a Venezuela, onde a população vive na miséria, enquanto quem manda no país insiste em ideologias fracassadas e as únicas relações diplomáticas ou comerciais são justamente com outras ditaduras. E aí, que caminho você acha que será escolhido?